Brasil mais evangélico não é novo. Mas, infelizmente, para a cobertura política e para grande parte do campo progressista, esse Brasil mais evangélico é novo. Eu digo infelizmente porque a gente não está olhando para grande parte do Brasil. Que o Brasil é fundado na escravidão, no tronco durante a semana e na missa durante o domingo. Ou seja, é isso que nos estrutura, né? É isso que nos forma. E se a gente não debater isso, portanto, o racismo e a religião, a gente não consegue avançar, porque tudo vai esbarrar nisso. Essa coisa de somos imagem e semelhança de Deus não é uma coisa aceita e nunca foi para quem está no controle da narrativa teológica, política, porque essa perspectiva de que nós, enquanto pluralidade, enquanto diversidade, somos imagem e semelhança de Deus, destrona esses que estão no poder desse lugar de deuses. Não há um cristianismo, que há sim cristianismos no plural, né? E que essa experiência da fé ela se dá de diversas maneiras e que se tem um campo, né, principalmente que a gente vê agora no Congresso Nacional pregando um sentido de Deus, outro, né, hierárquico, violento, a gente também tem um outro campo, né, pregando um outro sentido de Deus, mais acolhedor, mais amoroso, que celebra e afirma a diversidade. Como é que a gente não só faz a incidência política, que é fundamental, mas como é que a gente disputa esse sentido e constrói comunidades conversando sobre isso com essas pessoas? Acho que aqui está um desafio para o nosso campo. Boa noite para todo mundo, para todas, todos que estão aqui. É um prazer, uma honra, na verdade, estar nessa conversa, moderando essa conversa com pessoas, entre pessoas que eu admiro tanto e com quem eu aprendo tanto nos últimos tempos. E acho que esse é um ponto importante para começar. Eu sou, de alguma forma, da academia, ativista de direitos humanos, desde que eu me conheço por gente, do campo progressista, mas eu já tenho idade para dizer que eu sou da esquerda partidária, me formei politicamente com a formação do PT, apesar de não ser militante. E eu sou desse campo, é desse lugar que eu falo de um lugar de quem não é do campo religioso, né, de quem é do campo progressista, mas que se conectou com o campo religioso a partir da política. E não a partir do problema que o campo religioso tem gerado na política, só. Né, porque a relação da religião com a política ela não acontece só a partir de 2018. Ela não acontece só a partir da incidência evangélica fundamentalista na política. Ela não acontece só a partir do campo evangélico. E eu digo isso porque muitas das pessoas que estão aqui, algumas delas eu já acompanho, mas estou podendo conhecer pessoalmente aqui. Eu acompanho o trabalho e aprendo com. Eu costumo dizer, eu tenho 45 anos, há 25 anos eu estou no campo da sociedade civil e eu estou aprendendo muito mais com a sociedade civil e com os ativistas que estão atuando no Brasil de hoje a partir do campo religioso. Das resistências que são feitas a partir do campo religioso. Estou aprendendo muito com essas pessoas, com essas ideias, com essas lideranças, a partir dos enfrentamentos que elas fazem no chão, né? Como dizia o pastor Júlio aqui hoje de manhã. Então, eu gosto de marcar esse ponto, porque eu também, apesar de estar aqui representando uma organização, eu vou usar 2 termos do Bob que eu anotei. O ISER é uma organização que tem mais de 50 anos, que já nasce com a premissa de discutir religião não é uma opção no Brasil. Né, e que compreendeu, estou usando os termos do Bob, mas que dizem respeito à criação do Instituto de Estudos da Religião, que é uma organização da sociedade civil laica, não religiosa, de produção de conhecimento, e também de atuação e intervenção social junto a grupos e ativismos a partir do campo religioso, na sua diversidade, obviamente. E compreender o Brasil cristão tampouco é um detalhe. E acho que a gente também, o ISER também se funda nessa premissa, porque é fundado pelo Rubem Alves, na década de 70, em aliança com cientistas sociais da academia naquele momento. E eu trago isso porque a nossa conversa aqui hoje, resgatando muito do que a gente falou pela manhã, das raízes das violências, raízes teológicas, políticas, do cotidiano, e do desafio que estou aqui olhando para a Cris, quando a Cris fala eu sou ativista, eu sou feminista, eu sou LGBT, e tem uma profunda conexão com o sagrado. O que é nós, ativistas do campo não religioso, compreendermos a atuação de ativistas a partir do campo religioso que tem uma profunda conexão com o sagrado. Acho que essa é a nossa conversa hoje aqui.
fundamentalmente, um pouco de ter uma pergunta geral. Por que o campo progressista precisa disputar o sentido de Deus? Essa é a nossa pergunta geral provocativa do Gucci para essa mesa. E, ao falar do Gucci, só para não esquecer, para deixar muito registrado, acho que a gente está aqui na última mesa, mas é importante a gente reforçar a importância do trabalho, da pesquisa que o Gucci e o Bob fizeram. O ineditismo e a coragem que é a conexão de mundos e de saberes que a gente viu aqui acontecendo desde de manhã. E o senso de responsabilidade, para usar um termo do pastor Júlio hoje de manhã, que eles têm no que vai seguir desse... A gente não está falando de um livro. A gente está falando de o Gucci vai falar sobre isso, né, de um profundo mergulho que ele vai fazer e tudo que ele descobre a partir desse mergulho, e o senso de responsabilidade em fazer com que esse mergulho agora tenha desdobramentos na vida das pessoas, de quem está sendo ameaçado e tendo suas vidas correndo risco, como a gente viu aqui falando a partir daqui. Então, a gente não está falando só de um livro, nem de um lançamento de um livro, nem só de uma pesquisa que, por si só, já traz elementos muito importantes. Então, a gente vai começar com você, né, Gucci? Acho, porque aí a gente vai na origem de toda a conversa, e depois Leon, depois João, depois Camila. Um pouco sobre a gente falar aqui sobre possibilidades de alianças progressistas para frear o fundamentalismo, que é um pouco o nosso mote, mas quais são as possibilidades de aliança progressistas entre o campo religioso e não religioso? Obrigado pela pergunta, obrigado pela essa mesa maravilhosa. É uma alegria estar aqui com vocês todos. Eu sinto que, antes de falar das possibilidades de aliança, eu queria trazer um pouco de contexto para vocês de um sentimento de uma desaliança, na verdade. Mas, antes disso, eu vou também localizar o meu lugar de fala, né? Eu sou uma pessoa que venho de uma família cristã, católica, né, que recebia, enfim, que a missa aos domingos, que tinha as orações semanalmente do terço na casa dos vizinhos ali, que recebia a Santa em casa, Santa Rita de casa, todo dia 26 do mês, em casa. Então, eu venho dessa tradição, mas, a partir do momento que eu vou, né, primeira comunhão, crismado, chega no momento do despertar da juventude, e ainda não relacionado ao despertar da minha sexualidade, mas a uma certa tomada de consciência, né, e tendo contato com já com um olhar mais crítico sobre a própria história, né, do cristianismo. E é quando eu tenho um rompimento total, assim, com essa tradição familiar, e é quando eu me debruço com outros valores, outras visões de mundo, inclusive a dos direitos humanos, né? E é quando eu me encontro nesse lugar, então, como militante, como uma pessoa, portanto, do campo progressista, né? E, mais recentemente, a partir desse lugar, então, de um defensor dos direitos humanos que está investigando a família e tentando entender, principalmente das famílias com filhos LGBTs, compreender o quanto essas dores que eu fui observando ali estavam sendo atravessadas pela religião, que eu fui me reaproximando desse campo progressista religioso, inclusive, na verdade, tendo conhecimento de que existia um campo progressista religioso, porque até então, na minha cabeça, eu ainda estava nesse lugar que eu acho que grande parte, fazendo essa autocrítica também com uma pessoa do campo, né, ainda enxerga de que essa famosa frase de que o evangélico, né, de que a gente está falando de um único cristianismo e essa polarização, né. Então, eu queria falar dessa desaliança, que é esse lugar, inclusive, bem colonizador, assim, né, de que um lado está a ciência, né, a razão, como esse lugar iluminado, e a religião como esse lugar menor, né, do qual, inclusive, em todo esse processo histórico, a gente vê aí um aterramento, assim, uma passagem por cima de todas as outras coisas que não são essa ciência branca, colonial, europeia. Então, é desse lugar de desaliança que nasce essa pesquisa, e neste lugar que eu falo também de um comunicador social, ela vem de um lugar de, tipo assim, não estamos falando a mesma língua. Isso aqui são duas visões de mundos completamente opostas,
a gente não está falando a mesma língua. E aí, há mais ou menos uns 10 anos, eu acho, já dentro do terceiro setor, eu começo a ouvir esse papo de precisamos falar com evangélicos, né? Ainda num desafio de nós temos a verdade, né? Essas outras pessoas aqui são as pessoas que são alienadas e que não sabem o que está fazendo e que a gente precisa aprender a nos comunicar com essa camada, inclusive majoritária da população, né? E o que eu acho que a maior contribuição do livro, na verdade, e desse encontro aqui de hoje, é justamente uma convocação para que a gente coloque um pouco, se aproxime desse campo que não é o nosso, né? Desamado, sem julgamento, para compreender o que a gente pode aprender com esse outro campo, né? Então, essas possibilidades de aliança, elas precisam ser constituídas, e eu acho que a gente já vai falar aqui sobre elas, e algumas dessas organizações que estão aqui hoje já representam né, esse acúmulo, né, e essa parceria entre esses dois campos, que são campos comprometidos na defesa dos direitos humanos, mas, ao mesmo tempo, o meu sentimento é que a gente precisa se aproximar, construir essas alianças, mas não no lugar utilitário, e sim no lugar do que a gente pode aprender com os outros, né? Na minha experiência de uma pessoa do campo progressista que começou a conhecer, inclusive a entender que não há um cristianismo, que há, sim, cristianismos, no plural, né? E que essa experiência da fé ela se dá de diversas maneiras, e que se tem um campo, né, principalmente, que a gente vê agora no Congresso Nacional, pregando um sentido de Deus outro, né? Hierárquico, violento, a gente também tem um outro campo, né, pregando um outro sentido de Deus, mais acolhedor, mais amoroso, que celebra e afirma a diversidade. Então, o meu primeiro contato com essa diversidade, inclusive sobre a visão do que é o divino, né, do que é essa relação com o sagrado, é o que motivou essa pesquisa, é o que motivou essa aproximação entre os campos, e é o que motiva, a partir desse momento de encontro, o que a gente pode construir junto, entendendo que o campo progressista religioso ele vem elaborando visões de mundo e narrativas, portanto, que passam por esse lugar mais das subjetividades, dos afetos. Então, a minha grande pergunta é e a minha grande experiência de aproximação e de conhecimento dessas pessoas, que até então era desconhecida para mim, é como é que eu posso enxergar um mundo, ou como é que eu posso pegar emprestado uma visão de mundo que é trazida para mim a partir dos olhos de pessoas que já enxergaram Deus, sabe? Acho que tem uma mágica, uma potência muito grande aí de aprendizado do campo progressista com o campo progressista religioso, que é de confiança, é de fé. Eu vejo esse ativismo feito por esses grupos que estão aqui hoje numa perspectiva muito bonita, assim, de confiança na vida, de confiança um no outro, né? Um senso de cuidado, de acolhimento, de coletividade, que é muito inspirador. Valeu, Guti. Boa tarde para todas, para todos, para todes. Obrigado também pela possibilidade de estar nessa mesa. Eu ficava pensando no chamado, né, desse nosso diálogo, que é um novo sentido de Deus e por que a gente tem que disputar o sentido de Deus. E vinha pensando nos últimos dias assim, como essa disputa, para nós, cristãos LGBTQIA+, cristãos do campo democrático, cristãos dissidentes dessa normatização do que é ser cristão, isso é muito constante, né? Assim, isso é presente o tempo inteiro. E hoje, quando a Cris falava assim, que, para a gente, a Carol falava agora, discutir religião não é uma opção no Brasil. E eu acho que, para nós, disputar o sentido de Deus não é uma opção também, assim, porque tem uma relação com essa dimensão do sagrado, com algo que, para nós, é muito mais do que só a razão. Assim, essa coisa do sentido não é só um sentido racional, tem um sentido da sobrevivência, né? Acho que a Alexia também trouxe muito isso assim, na partilha. Nas horas mais difíceis é nessa relação assim, com Deus, com o sagrado, com o mistério, com algo que a gente não sabe.
e que não é romântico também. Assim, eu queria, talvez, trazer isso porque eu acho que a gente, a duras penas, aprendeu a não romantizar também nem essa disputa e nem essa relação com Deus também. A gente sabe das feridas, e a gente disputa esse sentido e disputa o sentido de Deus com a gente internamente, porque a gente sofre demais, continua sofrendo o tempo inteiro, e comunitariamente também a gente sofre. Então não é romântico, né? Ou seja, falar de um cristianismo LGBTQIA+, assim, não é romântico. A gente também não está escondendo os problemas. A gente está aqui, inclusive, a gente passou o dia, está terminando o dia, trazendo os problemas das nossas comunidades cristãs, das igrejas, das instituições. Essa disputa, ela não é romântica, mas a gente escolheu assim, olha, a gente fica com o problema. Assim, a dona Haraway tem essa chamada. A gente fica com o problema e a gente tenta encontrar alguma coisa no entre, né? Nisso que a Angélica também falava do Homi Bhabha, assim, nesse entre-lugar. A gente tenta encontrar alguma coisa. E eu queria trazer, eu sou católico. Na minha trajetória inteira, trabalhei em organizações da igreja, enfim. E acho que a disputa nesse lugar da Igreja Católica, e aí eu estou falando Leon, católico, enfim, é uma disputa também extremamente desafiadora. Assim. Os colegas da rede estão aqui, e outras pessoas também, as colegas, porque a gente está entre uma instituição extremamente, podemos dar vários adjetivos, assim, engessada, machista, enfim, tem um mundo de adjetivos. Então, a gente está nesse entre-lugar, ou a gente fez nascer, a gente está fazendo nascer esse entre-lugar. Então, para mim, as alianças também estão nesse entre-lugar, que é entre a instituição, extremamente lenta também é outro adjetivo que a gente poderia dar para a Igreja Católica, no sentido de mudanças, né? Porque acontecem mudanças e a gente celebra assim, meu Deus do céu, agora vamos discutir. Pela primeira vez, a Igreja Católica colocou num documento oficial, que é um instrumento Labores do Sínodo que vai acontecer em outubro, pela primeira vez, menciona, então, a expressão LGBTQ. Eu acho que não chega nem até o I, acho que é só até o LGBT. Mas é pela primeira vez na história que se menciona diretamente a expressão, 2 vezes. Ou seja, a gente celebra, assim, nessa disputa, a gente celebra esses pequenos passos. Então, a gente está entre essa instituição extremamente violenta, né? Mas, ao mesmo tempo, com experiências dentro dessa instituição e forjadas nela, que nos forjaram também enquanto sujeitos. Assim. Eu sou Leon, que me reconheço um homem preto, gay, militante pelos direitos humanos, enfim, porque eu fui forjado nesse lugar da Igreja Católica, assim, que não é o Vaticano, né? Que não é o Vaticano. Tem uma leitura extremamente difícil, assim, também, especialmente de uma parte da mídia no Brasil, que é a Igreja Católica tem o Vaticano que define tudo o que vai acontecer e todo mundo segue. Assim. Não é isso. Assim. Tem entre lugares, tem outros lugares que têm sido forjadas experiências subversivas, que colocam o pé na porta, enfim. Então, a gente está nesse entre-lugar, que é sofrido, de novo, assim, que não é romântico. Mas a gente forja essas alianças, apesar das contradições desse lugar. E eu queria terminar essa primeira fala dizendo assim, as igrejas não são os únicos lugares contraditórios. A gente também precisa olhar para isso, porque isso que a Carol dizia, o campo progressista não religioso olha para o campo progressista religioso, especialmente cristão, e diz assim, nossa, mas vocês, LGBTQIA+, dentro da igreja evangélica, dentro da igreja católica, meu Deus, que contraditório. E aí eu pergunto assim, quais das nossas instituições não são contraditórias e que nós, LGBTQIA+, também temos que ficar o tempo inteiro disputando os sentidos e as narrativas dessas outras instituições. E aí eu volto nisso que a Cris dizia, assim, essa disputa do sentido de Deus, essa nossa relação com Deus faz parte, condiciona a nossa vida e a gente segue fazendo isso, apesar das dores, não romantizando, reconhecendo as contradições, mas encontrando esse entre-lugar para fazer as alianças acontecerem. Vou fazer uma introdução aqui, João e Camila.
porque acho que não por acaso a gente vai passar para conversar com vocês agora, que são do campo evangélico. O Leon está falando a partir do mundo católico. E acho que tem um elemento que não é... A gente sabe que o Brasil mais evangélico não é novo. Mas, infelizmente, para a cobertura política e para grande parte do campo progressista, esse Brasil mais evangélico é novo. Eu digo infelizmente porque a gente não está olhando para grande parte do Brasil. Eu falo isso de quem está fazendo cobertura política, análise política há muitos anos, e eu me deparei, inclusive, nas eleições de 2022, fazendo cobertura política, fazendo análise política até nas minhas colunas. Eu me dei conta que, em outubro de 2022, eu estava escrevendo uma coluna cujo título era Precisamos falar sobre os evangélicos. Eu pensei, mas como que eu estou falando sobre isso em outubro de 2022? A gente já elegeu o Bolsonaro, eu já achava um absurdo a cobertura política brasileira começar a falar sobre religião na política ou sobre o campo evangélico só em 2018, desculpa. Em 2018 eu já achava isso um absurdo. Aconteceu tudo o que aconteceu e eu estava de novo em outubro de 2022. Por quê? Porque entre o primeiro e o segundo turno, a esquerda partidária mais organizada estava responsabilizando novamente o campo evangélico pela derrota. Entre o primeiro e o segundo turno. Pela derrota, porque foi considerada uma derrota não ter ganho no primeiro turno. Eu me pergunto, onde estávamos? Quem faz essa afirmação estava olhando para qual Brasil? Em qual Brasil estamos nós? Que não é um Brasil que já tem uma grande maioria evangélica, e o Brasil não é mais conservador porque é mais evangélico. Mas aí essa é uma conversa que a gente pode ter mais para frente. Eu estou falando tudo isso porque eu estou falando de um lugar onde, apesar de estar numa organização, e é por isso que eu estou nela, e é por isso que hoje eu me dedico na ciência política a fazer pesquisas olhando para esse universo, justamente porque eu aprendi mais sobre o Brasil quando eu comecei a olhar para um Brasil mais religioso. Não quando eu continuei olhando para as instituições sobre as quais eu sempre pesquisei como cientista política. Estou falando isso porque, para introduzir para vocês são muito jovens, muito mais jovens do que eu, mas já viram alguma mudança, né, desse Brasil que a gente já sabia que era mais evangélico, com muitas nuances, com todas e muito conservador e muito opressor. A gente falou sobre isso exaustivamente hoje de manhã. Então, tampouco o que eu falo é para romantizar o universo evangélico, de maneira nenhuma, mas é simplesmente para a gente entender que o Brasil é evangélico. O Brasil é evangélico, mais evangélico, pelo menos. Ele não é só evangélico. E a gente precisa entender o que isso significa. Então, é por isso que eu estou fazendo essa introdução, porque vocês vão falar a partir desse lugar. E aí eu queria escutar vocês sobre quais são as alianças desejáveis e não desejáveis de onde vocês estão. Quais são os desafios que vocês enfrentaram, apesar de serem muito jovens, as mudanças dos desafios de serem ativistas a partir do campo evangélico no Brasil hoje. Eu sou o João, estou vestido com uma calça cinza clara, com uma blusa escura e com um tênis claro também, sou um homem negro. Bom, eu acho que eu tenho 2 recados aqui à tarde, hoje. Primeiro, eu queria começar a falar do lugar de onde eu estou vindo, né? Como vocês sabem, o Ministério dos Direitos Humanos foi completamente destruído nos últimos 6 anos. A gente costuma falar dos 4 anos, mas a gente ainda esquece que os outros 2 anos foi ocupado por um vampiro, cujo nome a gente não pode citar. Foi completamente desmontado o Ministério dos Direitos Humanos, né? Toda a sua estrutura. E aí eu estou falando especificamente, por exemplo, do Disque 100, que é uma estrutura do Ministério muito importante, né, e que recebe as denúncias. Uma estrutura que foi desmontada, inclusive, para debater a questão religiosa, né? E aí cito aqui, inclusive, a pesquisa do ISE, junto com Gênero e Número, que dá conta disso. Nós estamos retomando esse debate no Ministério dos Direitos Humanos. Você tinha, por exemplo, entre os servidores e servidoras ali daquele ministério, você tinha a proibição de dizer algumas palavras, entre elas raça, gênero, feminismo, etc., etc. Houve a criação de um conselho para que todas as coisas que saíam, os textos que saíam no ministério, fossem aprovados por esse conselho, e vocês já imaginam como é que era a composição desse conselho. A grande maioria de pastores evangélicos, sobretudo calvinistas e etc., né? O segundo escalão do governo no Ministério dos Direitos Humanos foi um escalão religioso.
de uma perspectiva histórica. Estou falando de calvinistas e etc., porque a gente costuma colocar tudo na conta dos pentecostais como se eles fossem os grandes alienados de tudo isso, né? Mas a gente esquece que a cabeça do bolsonarismo, a cabeça ideológica do bolsonarismo foi a partir de uma tradição religiosa histórica, né? E aí eu estou falando de lideranças que estavam trabalhando no ministério mesmo, lideranças importantes que trabalhavam no ministério. Por que eu estou falando isso? Porque o ministro tem insistido numa ideia, e é a partir dela que eu quero conversar aqui nessa noite, que a gente não aguenta mais fazer leitura de conjuntura, a gente não aguenta mais falar do passado, a gente não aguenta mais falar da destruição, a gente precisa falar do futuro. A gente precisa falar daquilo que nos dá esperança efetivamente. E me parece que há um novo sentido de Deus. Eu estou falando do futuro, etc., porque eu não sei se há um novo sentido de Deus. Sinceramente, não sei se há um novo sentido de Deus. E eu não estou... Veja, eu estou tentando provocar aqui a nossa reflexão para um outro espaço que é... Quero citar, por exemplo, a presença do Júlio. Cadê o Júlio? Júlio Oliveira. Quero citar a presença da Angélica. Angélica, dá um tchau aí. Quero citar Vanessa. Vanessa, dá um tchau. Quem mais que eu estou... Vini. Enfim, Lívia, dá um tchau. Bob, que está por aí também. E Valéria. Valéria. Por que eu estou citando essas pessoas? Porque essas pessoas estão há muito tempo dando um sentido para Deus. E que não começou, por exemplo, em 2018, etc., etc. Eu acho que a gente tem dois desafios aqui, na minha opinião, nessa noite, que é dizer para quem não está no campo da religião e que não está atuando a partir da religião, de que não haverá futuro sem o debate religioso. O Brasil foi fundado na religião, né? O ato que inicia esse país é uma missa, né? Uma tradição da Igreja Católica, e eu falei isso, esses dias eu falei isso, que o Brasil é fundado na escravidão, no tronco durante a semana e na missa durante o domingo. Ou seja, é isso que nos estrutura, né? É isso que nos forma. E se a gente não debater isso, portanto, o racismo e a religião, a gente não consegue avançar, porque tudo vai esbarrar nisso. E a gente fica negando a presença do religioso no espaço público. Enquanto isso, a gente está sendo pautado por figuras, por exemplo, como o pastor André Valadão. Ele pauta o debate público, né? E a gente diz, não, os evangélicos, enfim, etc. e tal. Então, eu acho que a primeira coisa que eu queria dizer não haverá futuro sem o debate religioso. E a segunda coisa que eu queria falar agora para os religiosos, sobretudo os evangélicos, Angélica, e aqui eu estou muito apoiada no seu trabalho, que a gente precisa entender que não haverá futuro sem pluralidade religiosa. Que quando a gente chegar nos espaços que a gente almejou, a gente não pleiteia a nossa teologia. A gente não pleiteia a nossa concepção de mundo. Porque tem alguns atores do campo evangélico progressista que eles estão lutando para, no limite, fazer a transição de uma posição ideológica teológica, que a gente tira o fundamentalismo e a gente coloca os progressistas, mas a raiz continua sendo teológica evangélica. E a gente diz assim, inclusive, para dizer sobre uma suposta pluralidade, a gente tem a pachorra de dizer, não, existe a pluralidade, enfim, Deus é um só. Não, Deus não é um só. Deus não é um só. Que a minha compreensão de Deus pode não ser a sua, e está tudo bem. Então, não queira colocar dentro de uma suposta, de uma pluralidade fake, uma teologia que cheira naftalina. E contra essa teologia, eu estou muito a fim de lutar. É isso. Eu amei teologia que cheira naftalina. Boa noite, gente. Essa provocação do novo sentido de Deus, ela me faz pensar muito, especialmente quando a gente está falando de raça, racismo, sabe essa coisa do sujeito universal? Me soa como se Deus estivesse quase nesse lugar, sabe?
quando a gente pensa no ser humano e que vem imediatamente na cabeça um homem branco, cisgênero, heterossexual, acho que Deus, ele, no imaginário das pessoas, ele foi moldado muito nesse lugar, de uma coisa tão subjetiva que, quando você fala Deus, automaticamente vem na cabeça essa imagem, que é basicamente a imagem de Jesus que pintaram durante os séculos, né? Um homem branco, heterossexual, cisgênero, etc. E acho que pensar um novo sentido de Deus tem muito a ver com a gente entender como que, ao longo do tempo, o sentido de Deus foi fabricado para a gente chegar no que é hegemônico hoje como sentido de Deus. Tem uma pregação do Marco Feliciano, e me perdoa, Senhor, por pronunciar esse nome, que ele fala assim: olha, Deus não tem sexo, mas ele é macho. E eu acho que isso é muito significativo e muito simbólico disso que a gente está disputando aqui, né? E disso que está em jogo. Porque, no limite, quando a gente pensa um Deus que é um Deus branco, heterossexual, cisgênero, nananã, a gente está pensando que o homem branco, cisgênero, heterossexual é Deus. Essa coisa de somos imagem e semelhança de Deus não é uma coisa aceita e nunca foi para quem está no controle da narrativa teológica, política, porque essa perspectiva de que nós, enquanto pluralidade, enquanto diversidade, somos imagem e semelhança de Deus, destrona esses que estão no poder desse lugar de deuses. E isso é problemático. Eu diria que o novo sentido de Deus somos nós. Eu sou o novo sentido de Deus. E, na verdade, não tem novidade nisso, porque, ao longo do século, sempre existiram. Nós sempre existimos. A gente não é uma novidade. A gente não brotou da Terra agora, 2023. Tem pessoas LGBTs que têm uma perspectiva diferente, teológica, política. Ao longo do século, sempre houve resistência àquilo que era hegemônico. Sempre houve. A gente sempre existiu. Essa narrativa também de que é uma narrativa da novidade, da coisa muito diferente que está surgindo agora, é uma narrativa que a gente, inclusive, enquanto religiosa, a gente não devia comprar tanto, que é uma narrativa muito que a mídia coloca em cima da gente também. A gente sempre esteve aqui. Esse lugar o Ronilson, há muitos anos atrás, eu nem lembro que ano foi isso, Ronilson escreveu um texto que eu nunca esqueci, que ele fala sobre margem, sobre a gente estar na margem e o que era o centro, o que era a margem. E ele faz uma provocação no texto que é: olha, o centro é isso aqui, e a margem onde a gente está é isso aqui. A gente quer o centro? O que significa sair da margem? O que isso significa para a gente efetivamente? Porque aí a gente cai, talvez, nesse lugar que o João apontou agora, né, de acabar substituindo uma coisa pela outra, e aí ainda está muito limitado, complicado, etc. Eu acho que a gente precisa se pensar, em primeiro lugar, como esse novo sentido de Deus. E aí é por isso que, como o Leon falou, não disputar o sentido de Deus não é uma possibilidade, porque isso fala sobre a nossa existência. E aí é muito complicado porque, respondendo à pergunta da Carol, sobre essas alianças possíveis e não, o que a gente quer e o que a gente não quer, quando a gente olha para o horizonte político, a gente tem um pesquisador, Ronaldo de Almeida, inclusive, ele fala bastante isso, que é de como a extrema-direita e o conservadorismo ele consegue se unir independente das barreiras, das diferenças que eles têm entre eles. Então, você vê católico conservador junto com evangélico conservador, junto com kardecista conservador, junto com ateu conservador. E eles se juntam. Eles têm uma agenda, eles focam. É engraçado, porque eu cresci ouvindo que ecumenismo era do diabo. E você olha hoje, tem uma baita aliança entre o campo da direita e dos conservadores que permeia as religiões e a não-religião em torno daquela agenda. E aí, qual é o desespero? O desespero é, a gente olha para o campo progressista e a gente não tem isso. Desculpa, não tem. O Novas Narrativas, inclusive, ele nasce com uma proposta e uma aposta, inclusive, de tentar juntar movimentos diferentes evangélicos do campo progressista e botar todo mundo para conversar e falando, vamos alinhar pelo menos qual é o nosso horizonte estratégico. Vamos fazer isso, porque está fulaninho ali fazendo o seu, está fulaninho aqui fazendo o seu, está todo mundo ralando, suando. Vamos se juntar, olhar no olho,
vamos comungar, vamos se fortalecer entre a gente, vamos pensar um horizonte comum. Só que qual é o nosso desafio? Ainda que entre nós, que já é difícil, a gente consiga se olhar no olho e caminhar junto, o campo progressista não religioso nunca legitimou a gente, nunca esteve nem aí para sequer ouvir o que a gente tem a dizer. A gente está num período em que é 2023 e parte do movimento LGBT não religioso ainda olha para a gente dizendo: não faz sentido vocês continuarem aí. É 2023 e parte do movimento LGBT está dizendo e impondo para pessoas LGBTs que elas precisam abrir mão de parte da sua identidade, que é basicamente a mesma coisa que a igreja fundamentalista tem feito com a gente. Não dá. A gente precisa se aliançar enquanto campo progressista, pensando e nessa perspectiva de temos um horizonte estratégico comum para derrotar esse projeto de poder que é nefasto e que quer matar a gente, todos nós. Só que a gente não consegue fazer isso se a gente, pelo menos, não conseguir uma aproximação com irmãos e irmãs de esquerda, etc. Não precisa nem ser tão de esquerda, gente. Progressista. A gente, inclusive, está baixando muito a nossa régua no último tempo, sabe? Para tentar sobreviver. E não dá, porque a gente está com um discurso ainda muito atrasado. Assim. É muito bizarro para mim pensar isso, assim, pensar que a galera ainda não entendeu que a nossa fé, tal qual a nossa sexualidade, é constituinte da nossa identidade, de quem a gente é. A gente não vai abrir mão disso. Nem da nossa sexualidade e nem da nossa fé. Pensando nisso, como a gente caminha junto? Porque enquanto parte do movimento progressista não religioso insiste nesse discurso que castra a nossa fé e parte da nossa identidade, várias pessoas LGBTs que não estão dispostas a abrir mão da sua fé e também não conhecem outra possibilidade, continuam morrendo dentro de espaços violentos. O quanto o seu discurso, em alguma medida, não contribui para melhorar a situação. Não estou dizendo que é a nossa responsabilidade, a responsabilidade está nos outros sobre essa morte. Agora, a gente precisa chamar para si a responsabilidade de pensar sobre como o nosso discurso afeta a realidade concreta das pessoas LGBTs que estão em espaços que são espaços de violência. Porque, às vezes, o seu primo, que está dentro da Assembleia de Deus e está sofrendo várias violências lá dentro, sair da igreja para ele não é uma possibilidade. Mas, se você apresentasse a igreja do pastor Júlio para ele, ele ia migrar da Assembleia de Deus para a igreja do pastor Júlio e a vida dele ia ser salva. Mas você não sabe, porque você não está nem disposto a ouvir. Não tem alternativa concreta sendo oferecida, porque não existe disposição para escuta entre nós do campo progressista. E talvez esse seja o nosso grande desafio aqui, Carol, de identificar quem entre nós está disposto a pegar na nossa mão e falar, então vamos caminhar junto. Porque a gente entende que, politicamente falando, esse é o estratégico. Vocês não precisam gostar da gente. A gente não está pedindo para ninguém professar a mesma fé, galera. É política isso, entendeu? É política e é conversa que é uma conversa séria. E que parte da galera não está disposta a ter essa conversa séria do jeito que a gente precisa que ela seja feita. Leon, você quer falar um pouco de desafios? Porque eu fiz a questão dos desafios para eles e não fiz para você. Então, eu só queria abrir essa possibilidade para você poder falar um pouco sobre isso. E isso que a Camila trouxe agora, que é da gente identificar quem são os aliados, assim, eu fico pensando muito nisso também no campo da Igreja Católica. Assim, trago isso porque eu queria localizar nesse lugar que eu falo e que eu conheço um pouco. De novo, assim, reconhecer os limites desse lugar, né? Celebrar que o documento do sínodo desse ano faz menção, vai discutir, está perguntando, né? Estou dizendo do sínodo porque é um grande evento que está em processo na Igreja Católica. Mas eu acho que um desafio olhando para o campo progressista católico, eu acho que também a gente ainda tem dificuldade de, fora do nosso universo, né, das organizações, dos grupos LGBT, QIA+, enfim, de olhar quem são, de perceber, de identificar quem são os nossos aliados e de saber se a gente pode, de fato, contar com esses aliados, assim, ou até que ponto, né? E acho que a gente também se perguntar, e aí é uma
é um exercício que a gente faz. Eu vou contar uma coisa, os meus amigos vão me matar, mas tem um grupo de WhatsApp de uma ordem, a gente chama uma ordem das cangaceiras. São todos homens, gays, católicos, enfim. E a gente fica chorando as mágoas o tempo inteiro, assim, nossa, vocês viram a nomeação de tal coisa, vocês viram tal coisa que aconteceu na Igreja Católica, vocês viram um bispo que foi nomeado ali, vocês viram tal coisa... Aí a gente fala, não, acabou as esperanças, gente, assim, Deus chega, não dá mais, não queremos mais essa igreja. E no meio da tarde a gente está celebrando porque o Papa Francisco falou, deu uma declaração, falando da acolhida, falando do reconhecimento. E ali dentro desse grupo a gente tem, assim, pessoas que estão mais na estrutura, pessoas que são leigas, enfim. Mas a minha pergunta é até que ponto a gente, de fato, pode contar, assim, que tipo de alianças que a gente constrói dentro do nosso campo católico, progressista, enfim, que estejam com a gente. Porque acho que muitas agendas na Igreja Católica foram avançando, claro, porque nos últimos 10 anos nós temos o Papa Francisco, né? Então, por exemplo, toda a agenda de questões socioambientais, enfim, o Papa Francisco é um grande aliado. E acho que o Papa Francisco também não sei se é um grande, mas é um aliado importantíssimo também para a gente discutir esse sentido de Deus em movimento na Igreja Católica. Assim, acho que, e esse sentido de Deus para nós, comunidade LGBTQIA+. Mas, além disso, ou seja, nas nossas comunidades, no dia a dia, e aí eu volto de novo para uma coisa que a Cris falou de manhã, que é isso de construir comunidade. Eu acho que a gente, cristãos LGBTQIA+, católicos, enfim, a gente quer ser comunidade, assim, a comunidade, e a gente precisa reinventar, ressignificar, de novo, assim, pensando nisso que a Cris falava. E o desafio está, como é que a gente não só faz uma incidência pública, uma coisa que o Luiz e o Jefferson falaram num texto esses dias de construir alianças, como é que os movimentos, organizações católicas LGBTQIA+, não só fazem uma incidência política, que é importantíssimo, mas como é que a gente constrói narrativas com as comunidades. Tem gente nas comunidades que está querendo conversar sobre isso. Tem gente nas comunidades que quer discutir e não sabe como. E, ao mesmo tempo, também a gente não tem tempo, nem recurso financeiro, nem gente para fazer. A gente não sabe com quem que a gente pode contar. A gente está o tempo inteiro também num lugar de medo, né? Ou seja, é um medo. Assim, eu não sei se eu posso me mover aqui porque o padre pode me tirar de vez e eu não vou poder fazer mais nada na paróquia, enfim. Então, eu acho que tem aqui um desafio, como é que a gente chega, assim, o Luiz e o Jefferson falavam disso no texto, como é que a gente não só faz a incidência política, que é fundamental, mas como é que a gente disputa esse sentido e constrói comunidades conversando sobre isso com essas pessoas. Eu acho que aqui está um desafio para o nosso campo. Eu sou o Jefferson, trabalho aí pela cidadania religiosa de pessoas LGBT católicas, também faço um doutorado sobre evangélicos e progressistas, né? E aí, ouvindo todo mundo aqui desde manhã, eu pensei também um pouco nisso que o Leão trouxe, até falei para o Luiz, que a gente pensou um pouco junto, né? Eu acho que tem duas vertentes dessas alianças. Eu acho que uma é um pouco essa construção de espaços como esse, né? De ação coletiva, de ativismo, de incidência política, que eu acho que tem um lugar importante, pensando num projeto mais amplo, de repente até mais abstrato, mas que tem a sua importância. E eu acho que a segunda dimensão é essas alianças que a gente precisa construir para as comunidades de fé ter abertura para isso que a gente está conversando aqui, né? E pensando nas comunidades de fé como esse espaço que nos coloca aí na dimensão da subjetividade, do afeto, que a gente falou aqui também, né? Então, como que a gente pode, um pouco, queria ouvir de vocês, talvez Camila falar um pouco do narrativas, né? Como que está sendo feito também esse trabalho de entrando, permeando as comunidades, né? E a gente sabe, quando se fala da questão LGBT ou dos direitos das mulheres, o progressismo
às vezes não é tão progressista assim, né? Então, como o Novas faz uma agenda antifundamentalista, falando de LGBT, como que isso chega numa igreja que talvez não está tão preparada para aquele debate, né? E pensando nisso, que é uma coisa que eu falei também mais cedo, e a Camila trouxe, que as pessoas às vezes não têm outro espaço, né? A comunidade de origem é o único espaço que ela tem para vivenciar a sua fé, né? Então, o que a gente pode pensar de estratégia? É o ecumenismo? É um mapeamento de igrejas? O que a gente pode fazer para, de fato, ampliar isso para além do ativismo, para além dessa incidência política que a gente faz? Olá, todo mundo, boa noite de novo. A câmera está aqui, né? Justamente questões mas para quem não... Exatamente. Que a gente está falando sobre incidência, principalmente, como que a gente organiza, e aí não só uma narrativa e as alianças, mas o próprio fazer política para quem está nesse movimento que eu tenho chamado de que é movimento de pessoas politicamente mobilizadas, que é muito mais do que só o terceiro setor, muito mais do que só movimentos populares. Eu acho que o desafio realmente é pararmos de aceitar uma narrativa dentro do campo progressista que acaba por demonizar, né, esse processo de pessoas que estão organizadas no campo religioso. Eu acho que isso é um grande desafio, até para a gente colocar no dia a dia do nosso fazer política como uma interseccionalidade que é importante. Porque a interseccionalidade, muitas vezes, e eu faço uma crítica enquanto uma travesti, dissidente de gênero, que ela para, às vezes, na raça. E aí a gente não fala sobre diversidade corporal, diversidade de gênero, diversidade religiosa. Então, eu acho que é para ontem um exercício de nós incluirmos a diversidade religiosa, e aí, obviamente, no sentido de ver quais são as estratégias que o campo que tem nos demonizado tem feito para proliferar uma narrativa que, de alguma forma, é uníssona. E a gente, muitas vezes, não consegue fazer isso, porque fica um nicho de pessoas religiosas no campo progressista. Eu acho que não é um nicho. Tem muita gente que é religiosa, que está no campo progressista, mas que está dentro de um armário, por medo de se assumir. A Alexia falou uma coisa que me chamou muita atenção, né? Ela disse que, pelo fato de ela ser reverenda e etc., ela não tem tanto respeito e tudo mais, não tem a devida relevância. E aí eu acho que isso é uma denúncia gritante do quanto que as pessoas que se assumem religiosas também passam por um processo de quase demonização. Eu acho que o desafio, portanto, é a gente também não romantizar, como a gente não fez durante o dia todo. Quem perdeu de manhã, não sei se está gravado, mas perdeu um debate muito foda nesse sentido. Romantizamos zero. De a gente botar o dedo bem na ferida mesmo, mas no sentido de, tá, esse é o cenário, agora o que a gente faz? Eu acho que essa mesa, essas falas foram colocadas, vem exatamente nesse campo, que é mais um dos desafios. A gente já carrega muita coisa, porque é isso que a gente faz enquanto progressista, mas eu acho que também a gente não pode se abster desse debate, apontando, mas também pensando como que a gente vai compreender e incluir essas outras pessoas que estão lá fazendo seus movimentos e a gente está aqui no alto da nossa pesquisa, super organizados, finérrimos, todo trabalhado no modelito, mas que não consegue sentar porque, como o pastor falou, as pessoas não conseguem entender o que a gente está falando, assim, né? E eu tenho plena consciência disso porque eu moro no interior do Rio, numa cidade pequena chamada Maricá, que assim é uma cidade que tem a maior parte da zona rural. República Socialista de Maricá, tenho, né, orgulho de dizer isso. Para quem não sabe o que estou falando, depois pesquisa. E todas as pessoas que estão à minha volta, elas, por exemplo, demonizam a ideologia de gênero. Todas, mesmo sem saber do que se trata, sem saber que eu sou o objeto dessa ideologia de gênero, e são pessoas que estão dentro do meu dia a dia, frequentando a minha casa e aquele círculo da nossa cidade. Então, qual é a contra-ideologia de gênero que a gente está criando, para dar um exemplo, enquanto pessoas do campo religioso, para desdemonizar os corpos de pessoas LGBTQIA+, nesse debate de narrativa? E só para finalizar, eu vou abrir uma discordância do nosso companheiro aqui, porque, assim, Padre Francisco, ele é o Papa Pop para pessoas cisgêneras homossexuais, porque a posição que ele continua defendendo em relação às pessoas trans é altamente problemática, e eu acho que isso também tem que ser apontado. Estava ouvindo falar aqui e me veio uma questão que acho que a gente tem um desafio grande quando a gente fala dessas discussões e dessas atuações que a gente tem para fazer enquanto pessoas cristãs dentro do campo progressista, que é até onde a gente debate teologia e até onde a gente debate religião. Pegando o caso, por exemplo, do André Valadão, né? Muita gente foi para a internet, eu inclusive, discutir teologicamente as falas lá do André Valadão em relação a pessoas LGBT. Mas a gente devia estar discutindo publicamente teologia com o André Valadão, a gente deveria estar
simplesmente dizendo que qualquer que seja a leitura teológica que ele não tem o direito de usar uma reflexão bíblica para condenar a existência das pessoas LGBT que não podem ser validadas ou invalidadas por essa ou aquela discussão a partir desse ou daquele texto sagrado, né? Porque eu acho que quando a gente chega no contexto da esfera pública, nós, enquanto pessoas religiosas, também temos o papel de pautar o fato de que a vida das pessoas não pode ser arregimentada a partir de uma lógica religiosa, né? E a gente, às vezes, não faz isso porque a gente está preocupado com o debate teológico que a gente precisa fazer dentro das nossas comunidades, porque dentro das comunidades religiosas é importante discutir o que o André Valadão está falando, é importante discutir, pautar outras teologias, porque isso dentro das nossas comunidades faz diferença. Como é que a gente lida com esse tensionamento do que a gente discute para fora, do que a gente discute para dentro, e como que a gente não se deixa cair nessas armadilhas, nesses perigos que o fundamentalismo coloca quando pauta o debate da gente, assim? Primeiro, acho que, respondendo ao Jefferson, eu vou falar isso com muito temor e tremor. Não é o que eu gostaria de falar. Não me crucifiquem, por favor, gente. A gente não está fazendo boa parte do que a gente deveria fazer, no sentido de conversa, tá? E de chegar nos lugares. A gente não está. Eu queria muito sentar aqui e dizer para vocês, nossa, gente... Putz, no último mês a gente alcançou 180 igrejas pentecostais, periféricas, ou, enfim, igrejas protestantes, mais conservadoras. A gente conseguiu dialogar. Não tenho isso para dizer, não é esse relato que eu tenho para dar. E isso, inclusive, parte do meu coração, porque eu adoraria que a gente estivesse conseguindo fazer isso. Talvez a gente precise, inclusive, dar alguns passos para trás para entender o porquê que a gente não está conseguindo fazer isso. A gente, de maneira geral, enquanto campo religioso progressista. Eu não sei se no campo católico vocês têm outro testemunho para dar. A gente, no campo evangélico, a minha avaliação é de que não estamos nesse lugar. Eu adoraria que tivesse, mas não estamos. Eu sinto que existem pequenas pontes sendo construídas e muito na marra. Assim. Por exemplo, a gente tem... No Novas Narrativas Evangélicas, teve uma reunião que a gente fez, que apareceu um pastor de uma periferia de Belo Horizonte, e ele senta no Novas, inclusive, e assim, com a voz embargada, e dizendo, gente, eu vim aqui porque vocês são tudo de esquerda, todo mundo progressista para frente. A minha igreja não é para frente. A minha igreja, boa parte da membresia vota no Bolsonaro. Mas eu estou aqui porque também tem um menino lá que cresceu com a gente que é LGBT. Não sei o que eu vou fazer. Eu estou aqui porque eu não sei o que eu faço com a minha comunidade. E é muito interessante ver isso no sentido de que a gente acredita que porque todo mundo também, ou porque a galera é conservadora, não existe predisposição de escuta, de conversa. Isso não é uma realidade. Tem muita gente que é conservadora, mas está disposta a dialogar. Porque, by the way, ser conservador não é a mesma coisa que ser fundamentalista, extremamente fascista. Existem muitas nuances nesse lugar, né? E a gente precisa, talvez, conseguir fazer uma análise que seja exatamente que brechas são essas que a gente consegue aproveitar para exercitar esse diálogo, para exercitar essa conversa. E parte da nossa dificuldade qual é? Eu sinto que a galera não religiosa trata a gente que é religioso nesse lugar de nós somos os iluminados, vocês não entenderam nada ainda, por isso que vocês continuam aí. Qual que é o problema? Eu sinto que boa parte de nós, progressistas do campo religioso, reproduzimos isso com a galera conservadora que está também... Está entendendo a escala do negócio? Então, a gente olha para a galera conservadora, a minha avó, a Assembleia de Deus, a hierarquia dos iluminados, exatamente. Porque aí a gente olha para essas mesmas pessoas com esse olhar de nós somos iluminados, vocês não entendem o que vocês estão fazendo. E aí é bizarro. Por quê? Porque pessoas oprimidas racialmente, na questão de gênero e sexualidade, elas estão há décadas dentro desses espaços construindo, às vezes, as próprias soluções, tá? Próprias saídas para várias questões. Sem romantizar também. Acho que segue sendo violento, complicado. Mas, assim, o quanto a gente também não reproduz o que fazem com a gente está reproduzindo com essas pessoas e isso dificulta o diálogo. Existe uma tentativa de aproximação, a gente precisa fazer um esforço muito grande para melhorar a nossa linguagem, nossa comunicação é muito ruim. Desculpa, gente, é muito ruim. A nossa comunicação é muito complicada, a gente usa muito jargão militante, a gente tem vergonha, às vezes, de usar a Bíblia.
e para dialogar sobre uma coisa que é comum entre nós, que é exatamente o que podia trazer as pessoas para esse lugar de afeto. A gente também, acho que foi tão ferido nas nossas experiências religiosas que a gente, às vezes, se comunica também com muita raiva. E aí a gente sai desse lugar de afeto, que, de novo, é o que podia conectar a gente. Então, assim, tem várias questões e problemáticas aí que eu sinto que a gente tem como desafio agora, internamente, entre pessoas religiosas, que a gente devia dar 2 passos para trás, sentar e falar, meu irmão, o que a gente está fazendo? Como que a gente consegue melhorar nossa comunicação, nossa linguagem? Como a gente consegue ser assertivo e descer um pouco do salto que a gente entrou também, entendeu? E parar de reproduzir isso. Porque eu sinto que isso dificulta a gente em muitos sentidos. Com relação ao que o Murilo falou, eu acho também, eu vejo que é tanta coisa, e a gente apanha de tantos lados, às vezes, que a gente fica muito confuso do que a gente tem que fazer e para onde a gente tem que seguir. Eu acho que parte do porquê é interessante, por exemplo, a gente fazer uma disputa, que é uma disputa da teologia, e falar sobre teologia, é que muita gente não seria pega só pelo debate político e que está dentro da igreja, e pela teologia se aproxima e começa a repensar se concorda ou não com a fala do André, por exemplo, a partir desse lugar que é da teologia e da Bíblia. Agora, de fato, existe um risco aí da gente estar reforçando uma coisa muito complicada no debate da esfera pública, né? Eu lembro que uma conversa que eu tive com meu pai, só para concluir, que eu falei, pai, a minha questão não é... Eu desisti de conversar com você sobre isso ser pecado ou não. Dane-se se você acha que é pecado, não... Você achar isso, honestamente, a essa altura do campeonato não muda nada na minha vida. A minha questão é, a nossa definição de pecado, enquanto evangélicos, não pode pautar política pública, não pode. E ele entendeu isso, graças a Deus. E ele, inclusive, passou a dizer, olha, não importa, a minha questão é, a gente precisa garantir dignidade para vocês. Eu falei, amém, o Espírito Santo já tocou um pouquinho, aos poucos a gente vai avançando. Mas é porque está nesse lugar, a gente precisa entender isso. E isso é o mesmo quando a gente está falando sobre a questão do aborto, por exemplo, né? Cara, é pecado, não é? E aí, então, com base na minha definição de pecado, eu vou encarcerar pessoas? Porque é isso que a gente está fazendo com as mulheres. Porque se é para encarcerar pessoas com base na definição de pecado, todos nós somos pecadores, destituídos fomos da glória de Deus, devia estar todo mundo preso. Qual a lógica, né? Qual o sentido? Então, é também entender essas dinâmicas para a gente, de fato, não reproduzir. Acho que isso que o Murilo trouxe é muito provocativo, porque a gente tende a reproduzir essa lógica. Mas é isso, eu acho que a gente internamente tem um baita desafio entre nós, que é como a gente consegue alinhar comunicação e linguagem, porque a gente ainda está falhando muito nisso. Em parte, acredito eu, que é porque a gente está sozinho, olhando em volta e tomando porrada de todos os lados. Eu acho que talvez a gente tivesse um pouco mais de cobertura, talvez a gente conseguisse até raciocinar melhor algumas coisas, não sei. Acho que a gente precisa se alinhar. Então, acho que eu queria falar bem rapidamente sobre alianças. Assim, eu acho que a gente chegou num ponto no Brasil, eu não estou falando de em relação a evangélicos, enfim, religiosos fundamentalistas. Eu estou falando, inclusive, de evangélicos progressistas de esquerda, etc., que a gente vai precisar fazer um risco no chão e dizer assim, daqui para frente você não passa. Porque, assim, a gente foi fazendo essas concessões e agora está isso daí. Por exemplo, eu recebi uma pessoa há uns meses atrás aí, e essa pessoa estava questionando por que o Ministério dos Direitos Humanos tinha, na sua coordenação geral de liberdade religiosa, alguém de uma tradição afro. E eu disse, mas por que não? Óbvio, né? Por que não? E pasmem vocês, era uma pessoa evangélica, esquerda, progressista, etc. Então, assim, por que eu estou dizendo isso? Para vocês verem o nível de teologia, de construção política que a gente foi fazendo. E eu estou dizendo isso por 2 motivos. Um eu concordo super com a Camila que tem que ter uma sensibilização, e com a Carol também, da sociedade civil, dos partidos, etc., em relação aos evangélicos, eu não vou usar aqui nem de esquerda, nem comprometidos com a democracia, porque é a única coisa que nos interessa nesse momento, inclusive, né, enfim, não posso falar porque agora tá. Exatamente. Explicadinha, dá uma complicadinha. Mas o que eu quero dizer o campo evangélico, estou falando agora especificamente dos evangélicos, o campo evangélico progressista também precisa mostrar que, de fato, está comprometido com a democracia.
e que não é uma democracia fake. É uma democracia, inclusive, religiosa, no sentido de que, bom, a gente respeita, a gente reconhece, a gente reverencia uma liberdade religiosa e uma pluralidade religiosa que faz todo sentido para a noção teológica que a gente está construindo. Então, vocês já perceberam que eu estou muito... Essa é a reflexão que tem passado na minha cabeça nos últimos... talvez pelo lugar que eu ocupe hoje, de ver essas figuras e perceber assim, caramba, eu achava que era uma radicalidade progressista angélica. Mas, para usar uma expressão teológica, é um sepulcro caiado. E vou terminar dialogando com você, Murilo, para dizer o seguinte, eu concordo contigo. Você é de que área? Faculdade, o que você fez? Jornalismo. Então, eu acho que a disputa tem que ser teológica, tem que ser no jornalismo, tem que ser no judiciário, porque, por exemplo, a extrema-direita ocupou o sistema de justiça no Brasil. Os textos que o Zé tem publicado, sobretudo do catolicismo, né, a militância católica nas pautas de gênero, sexualidade, etc. Ou seja, e a gente ficou disputando teologia, a gente, ficou disputando a política, a gente esqueceu que os nossos advogados e advogadas precisam disputar o sistema de justiça. Os médicos, enfim, todas as áreas. O Ministério dos Direitos Humanos dará uma resposta institucional a essa invertida dessa pessoa aí. Mas eu acho também que tem que ter uma resposta teológica, né? Para a gente ir formando um caldo cultural no Brasil em que as pessoas ouçam isso, porque foi escandaloso, né? Se vocês não viram, foi muito escandaloso o que ele disse. E se a gente não externalizar esse escândalo, né? não ser pedagógico nisso, a gente vai continuar, por exemplo, que esse tipo de fala, como do André Valadão, passe tranquilamente. Assim. É que ele falou disso, a gente precisa pensar em outras áreas. E, enquanto isso, a gente tem uma galera, tipo Dunamis, por exemplo, que está com um projeto de formação para a conquista das 7 esferas da sociedade. E os adolescentes evangélicos vão sendo direcionados para as devidas faculdades de acordo com as áreas de conquista que a galera quer ter, politicamente. Olha o nível de organização, de controle, tá entendendo? E a gente não está conseguindo, a gente está deixando passar a coisa. Então, assim, é muito grave isso e muito assustador o tamanho que a coisa tem do lado de lá, sabe? Em comparação ao que a gente está fazendo. Agora, só para encerrar, com a repercussão toda do que teve a fala dessa pessoa aí, a gente tem, por exemplo, o Movimento Cores. Quem conhece o Movimento Cores aí? Galera, o Cores se desligou da igreja. Que eu não estava... Glória a Deus! O Cores, gente, é um movimento que acolhe pessoas LGBTs dentro da Igreja Batista da Lagoinha, com muitas contradições, várias questões extremamente complexas, muitas críticas que a gente sempre fez, inclusive, assim. Mas agora, diante da gravidade da fala do André, se desligou. Inclusive, parece que está virando uma igreja própria, com a pastora Sapatão lá. Amém, glória a Deus. Mas, assim, é interessante também porque é isso, existem saídas, existem caminhos. Eu sinto que parte da nossa militância progressista, quando consegue dialoga muito mais com as pessoas que mantêm a fé, mas não estão mais na instituição, do que com a galera que está na igreja. Eu sinto que a gente fala muito mais para os desigrejados ou para a galera que, enfim, saiu desse lugar, do que para quem ainda ficou. Mas tudo bem, é uma galera importante de se alcançar e de se conversar também. Mas acho que é pensar um pouco a estratégia para a gente conseguir alcançar outras esferas da sociedade, sem querer reproduzir aí a lógica escrota de domínio desses caras, mas enfim. Eu queria trazer uma contribuição, que eu escuto aqui a nossa conversa, né? E fico até com um sentimento meio de um amargo, assim, de um lugar muito profundo, de um desencontro, assim, né? Eu acho que a gente se encontra num lugar de muito desencontro, assim, né? E esse desencontro trago aqui agora dentro desses campos, né, muito bem desenhados, do campo progressista religioso, né? E eu sinto que um dos desafios, ou talvez o caminho para a gente sair desse desafio da violência, de tudo que a gente
precisa transpassar é justamente se encontrar, sabe? Eu acho que a tarefa que a gente tem, o desafio que a gente tem diante da gente, a gente não vai conseguir passar por ele se só o campo progressista quiser endereçar, ou se só o campo progressista religioso quiser interessar, e cada um com as suas estratégias, né, com as suas agendas próprias. Eu sinto que tanto o livro Semente de Vida, como o encontro de hoje, né, ele, assim como ele olha para o uso da teologia, do evangelho, como a praga, né, ou o veneno que está impedindo que esse jardim, que essas famílias floresçam, existe uma potência aí de que esse evangelho também seja não chave de controle, né, de exclusão, mas que ele seja uma ferramenta de libertação, de inclusão. E eu sinto que essa é uma tarefa que só acontece no encontro entre esses dois campos, que são dois... Ou a partir do momento que esses dois campos se escutam. Eu acho que esse lugar de desencontro que a gente vive é ainda de uma certa arrogância de quem carrega a verdade, né? E quer se impor, né? Mas que está muito fechado a entender quem é o outro, né? E isso quem faz, né? Esse lance do nós e eles, que talvez seja o maior câncer da nossa sociedade, isso é uma estratégia do fundamentalismo para ganhar poder, né, elegendo um inimigo em comum a ser combatido, a ser aniquilado. E se a gente entra nessa mesma lógica, né, a gente só está reproduzindo, né, esse lugar de fogo aos fascistas também nos torna fascista, que a gente está queimando o ser humano, sabe? Tipo, tem algumas... Claro que a gente não pode tolerar, né, todo o que não deve ser tolerado e tal, toda essa discussão, mas eu sinto que talvez a maior estratégia ou a mudança mais urgente que a gente precisa fazer é quase como que dentro da gente, sabe? De descer do pedestal, de escutar mais e de ir para o chão da vida, assim, né? E a gente estava de manhã falando sobre neoliberalismo também, né? E acho que o neoliberalismo, como traz a Wendy Brown, ele não está só na economia, né? Ele cruza todas as esferas da nossa vida, incluindo o campo progressista, incluindo nós como pessoas. E a gente estava também no almoço falando sobre a vitória individual, o protagonismo individual e o que é realmente emancipatório, não só construído coletivamente, mas como o resultado é coletivo, né? Então, eu acho que o nosso campo progressista... a gente está usando esses vários termos agora, né? Progressista religioso, progressista não religioso. Então, o progressista não religioso, só para usar o termo aqui da nossa conversa, tem, acho que, menos na cisão e mais na nossa cooperação mesmo, em compartilhamento de visibilidade, compartilhamento de recursos. Eu tenho dito duas coisas, assim, eu tenho vivido duas coisas a partir desse campo, né? Eu acho que está se olhando para um campo religioso no Brasil como audiência. Então, né, é uma audiência que eu quero que se mova eleitoralmente daqui para cá, e também como um nicho de mercado. E também como um nicho de mercado para a captação de recursos no mundo da sociedade civil. Todo mundo faz projeto agora com o campo religioso, ou para o campo religioso, ou com o campo religioso, ou a partir do eleitorado religioso. Mas faz com quem? Faz com quem já está no campo, faz com quem está com o pé no chão? Faz com as igrejas locais que estão há muitas décadas fazendo essa batalha? Ou faz porque precisa mover o eleitorado daqui para lá e, de alguma forma, perversamente, quem apoia pensando num resultado eleitoral imediato? Talvez eu perca todos os recursos depois de ter falado isso. Recuperando, acho que um relato que a Silvia trouxe aqui na mesa anterior, que era falando, né, daquele momento das crianças na coisa da catequese, os catequistas não sabiam como se... E acho que quando alguém falou assim, mas na Igreja Católica, e aí paira-se uma coisa no campo progressista não religioso, na mídia, e numa boa parte do senso comum, que a Igreja Católica também é uma coisa una e que, assim, é a baluarte da democracia, do campo do progressismo, enfim. Tem essa narrativa, assim, paira isso, assim,
Então, a Igreja Católica tem pastorais sociais importantíssimas no processo nosso, e graças a Deus que existem, porque são elas que estão fazendo a igreja avançar em agendas importantíssimas para dentro e para fora da igreja. Mas tem feridas abertas na Igreja Católica que continuam sendo abertas, assim. E eu queria trazer uma coisa assim para nós e para quem está fora também, para a gente não se esquecer onde é que surgiu a ideologia de gênero, que foi dentro do Vaticano. Assim, todo o movimento que o Vaticano fez lá em 95, na época da Conferência da ONU sobre Mulheres, enfim, e que continuou com o Ratzinger, prefeito da doutrina da fé, da Inquisição, enfim, isso permanece, gente, assim. A gente tem cada vez mais olhado assim para esse universo religioso, seja as nossas organizações religiosas, católicas, enfim, ou os trabalhos que a gente tem feito, olhado para o catolicismo também com grande preocupação, assim, porque de fato não é uma coisa una, assim, não dá, e nem dá para a gente pensar está tudo resolvido dentro do catolicismo. Então, assim, quando a catequista não sabia como fazia, meu Deus, a Igreja Católica não sabe como faz com a criança gay, trans, enfim, não sabe. E continua violentando, assim. Então eu queria trazer isso e outras feridas também, de racismo, dos abusos sexuais, do machismo, da LGBTfobia, enfim, tem um tanto de ferida na igreja. E aí eu queria uma outra coisa assim com a Bruna, que eu acho que a gente nem está em divergência, assim, a gente está em super concordância, Bruna. Porque quando eu falei do Papa Francisco, de novo, assim, acho que nem é uma coisa de romantizar. E por isso que eu disse desse entre-lugar que a gente está, e, ao mesmo tempo, também de um sentimento, assim, hora de impotência, hora de uma esperança que... Enfim, porque eu assim, Leon, eu estou falando assim, eu não tenho uma esperança de grandes mudanças, não sei, ou com o Papa Francisco, ou nos 10 anos, enfim. O que eu acho as nossas alianças estão nascendo nesse entre-lugar, que é da estrutura engessada, violenta, contraditória, mas as alianças estão nascendo especialmente para a gente favorecer as comunidades, fortalecer as comunidades. Porque eu acho que, sejam as comunidades paróquias, a comunidade de fé que a gente está historicamente, que a gente nasceu, enfim, ou as comunidades que a gente pode criar também novas comunidades. Porque acho que cada vez mais que eu vou para uma comunidade, não sei, do meio da Amazônia, uma comunidade do norte de Minas, assim, é claro que é importante o que o Papa fala para a estrutura da igreja, pastoralmente é importante, mas eu vejo que o povo mesmo assim está querendo conversar. O povo lá no interior, numa paróquia no meio da Amazônia, está querendo falar outra coisa, está querendo experimentar outras coisas. E estão dispostos, não todo mundo, assim, não estou também querendo dizer que todo mundo que está... Mas acho que quanto mais você distancia das estruturas hierárquicas, no caso da Igreja Católica, mais possibilidade a gente tem de tensionar e de construir outras narrativas. Também não é fácil, porque é isso que eu dizia, assim, a Igreja Católica não é una e tem grupos fundamentalistas, extremistas, de ódio, enfim, disputando esses lugares também, né? Então, eu acho que aqui está o desafio nosso. Eu acho que a gente falou sobre sonhos, desejos e aspirações, e eu quero materializar a concretude desses sonhos e desejos e aspirações, falando sobre minha sogra e minha cunhada que estão aqui. Por quê? Porque quando a gente... A minha sogra não está aqui, só a minha cunhada. Mas, às vezes, a gente fala sobre... Mas, às vezes, a gente fala sobre se aproximar da periferia, sobre ir até a periferia. A Lívia, gente, ela não vai até a periferia, ela mora lá. Desde sempre. Ela nasceu e cresceu na periferia. E ela é mestranda em ciência da religião na Universidade Metodista de São Paulo. E aquilo que ela produz na teologia e no movimento estudantil, quando ela foi no congresso da UNE, tem que ser traduzido no culto de domingo de batalha espiritual. Minha sogra fez, na época da campanha eleitoral, um culto de batalha espiritual. E ela mandou, porque na favela, gente, o Deus é bélico, tá? O Deus que sustenta a favela no meio do sofrimento é o Deus da marcha, é o Deus da guerra espiritual. E a minha sogra fez a igreja marchar, declarar, eu bato a mão, eu bato o pé, eu digo xabachá, e eu declaro que as obras do maligno vão
cair por terra. No final, a minha sogra falou, igreja, senta, eu quero falar com vocês. E aí minha sogra falou assim, a Bíblia fala que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestes. Quantos aqui sentiram a presença de Deus? Amém? Quantos aqui se... irmãos, por que vocês vão votar em candidato que apoia a arma de fogo? Se a Bíblia fala que as nossas armas são espirituais. Às vezes a gente está sonhando com uma coisa que a gente quer alcançar, mas já acontece, viu, gente? Queria dizer que já acontece há muito tempo. Às vezes a gente está querendo criar novas narrativas que não são novas, elas sempre existiram. E aí, eu quero encerrar a minha fala dizendo que durante todo o mês de junho, eu, como membro associado das Nações Unidas e o secretário para Assuntos da Liberdade Religiosa da Casa Branca, acompanhamos de perto o que aconteceu com o André Valadão e com a Igreja Batista Lagoinha. Porque o primeiro sermão LGBTfóbico, o lançamento da campanha Deus Odeia o Orgulho, aconteceu na Flórida. Ele estava na Flórida e ele usou a liberdade religiosa dos Estados Unidos como argumento para promover a LGBTfobia no Brasil. Eu escrevi um e-mail dizendo, isso é assunto diplomático internacional. E sabe a resposta da Casa Branca? Foi, politicamente isso não se resolve. O que você, como pastor, tem a dizer? E eu queria dizer para vocês que existem alguns sensos de urgência que acontecem na ajuda que a minha cunhada tem para pagar o mestrado dela. Porque a gente não pode chamar a Lívia para tirar uma foto e dizer que ela faz parte. A gente precisa perguntar se a bolsa dela caiu. A gente precisa perguntar se eu vou conseguir voltar esse tempo para Nova York, porque eu não sou remunerado pela ONU. Então, eu queria convidar vocês. Pastor Daniel está aqui, Comunidade Cristã da Zona Leste, uma igreja que rompeu com uma igreja que hoje ganha muito like em cima da causa LGBT, mas teve coragem de ficar desempregado, sem saber como ia pagar as contas. Então, gente, aqui nessa sala tem exemplos vivos. Nós não estamos falando de uma utopia distante, nós não estamos falando... A Valéria está ali, gente. Nós não estamos distantes. Por isso, no momento de sociabilidade, vamos nos conhecer, vamos nos olhar nos olhos. Isso aqui é uma mesa, tem banquete para todo mundo. Não é resto de cachorro. Nós temos um banquete. Amém? Eu estou super emocionada, né? E eu vou aproveitar que eu estou com o microfone e que vocês estão aqui dispostos para pedir ajuda mesmo. Uma ajuda numa fala que apareceu e eu fiquei bem preocupada. Porque, como o Bob já falou, eu sou pentecostal, sou de uma igreja pentecostal que acredita em batalha espiritual, sabe? E eu estou lá toda quarta na batalha espiritual. Você está entendendo? Então, assim, eu sei que tem toda uma questão com isso, gente. Eu juro que sei. Mas, querendo ou não, eu teve até um momento que eu fiquei orgulhosa da minha comunidade enquanto vocês falavam, porque é o que o Bob disse, isso acontece lá na minha comunidade, que tem o quê? 25 pessoas, sei lá. Porque muitas saíram porque o Bob é meu cunhado e meu irmão é gay. Então, assim... Teve um episódio que eu quero falar assim, o Jeff falou que a gente, no começo, no primeiro, falou assim, não vamos perder a causa racial de vista. E eu quero falar um pouco sobre isso também. Teve um episódio na minha comunidade que... E vocês vão entender, eu não formulei direito, mas vocês vão entender. Que a irmã, ela foi no médico, a irmã Luzia, ela é analfabeta, ela foi no médico com a filha dela, que tem problemas mentais, e ela falou assim, eu preciso de ir no gastro. E o médico falou, vou te fazer uma guia. E ela falou assim, guia eu não quero, eu já saí da macumba. Gente, eu juro. Você está entendendo? E o médico era um médico muito brincalhão. Ele não deu a guia para ela. E ela chegou contando isso para minha mãe, que é pastora, tipo, orgulhosa dela não ter pego a guia. Você está entendendo? Porque ela já largou essa religião. Então, eu queria falar assim, como é que eu posso fazer o diálogo? Você está entendendo? Com uma igreja pentecostal, de morro, de favela, que faz batalha espiritual, porque a minha igreja entendeu a questão LGBT. Minha igreja olha para o Bob e fala, é inegável a unção do Espírito Santo na vida dele. Minha igreja, os fundamentalistas da minha igreja falam assim, olha, eu não entendo como, não sei como, mas o Espírito Santo age no Bob. É isso que eles falam. Essa questão para eles está resolvendo, mas a questão do racismo religioso é uma coisa... E você disse que é uma coisa que a gente vai ter que... Vai ser necessário a gente dar esse passo, superar. E eu
tô aqui, como eu faço isso, sabe? Por isso eu vim aqui pedir ajuda de vocês também, já que vocês estão dispostos, me deram o microfone. É isso. Como católica, eu queria complementar o que você disse. Eu acho que, quando a gente fala do que a gente está disputando, onde a gente está disputando, com quem a gente está disputando, a gente precisa ter uma certa atenção e uma certa capacidade de refletir sobre quais são os parâmetros, os referenciais e os critérios que estão por baixo das nossas análises e das nossas disputas. Papa Francisco. O que significa, no final das contas, a gente ficar discutindo o que o Papa disse ou deixou de dizer? É claro, a gente não é ingênuo. O que o Papa diz tem importância e tem um impacto político, e, na medida do possível, a gente até pega uma meia dúzia de coisas que ele fala e usa a nosso favor, porque a gente é esperto. Mas o quanto ficar discutindo o que o Papa disse não acaba indo ao encontro de uma certa lógica que é muito católica, de que a Igreja é o clero. De que eclesiologia a gente está falando? De que projeto de igreja a gente está falando? E que diferença faz quando um bando de viado e sapatão e gente trans católica diz: nós somos igreja. Nós somos o corpo de Cristo. Quando a gente diz: a gente tem autoridade para dizer quem a gente é e onde a gente está. Quando, retomando a história que eu falei hoje de manhã, uma pessoa pergunta para a gente quem é que deixa a gente existir, e a gente se dá conta de que não é esse o ponto. Né? E o quanto tantas discussões que a gente faz sobre o Papa Francisco, ou Bento XVI, ou seja quem for, não acabam se transformando um pouco nisso. Ai, quem é que vai deixar a gente existir? E, no entanto, nessa mesma Igreja Católica, recentemente, a pena que a Silvia acabou de sair daqui, porque ela ia ter muito mais propriedade para falar sobre isso que eu, na Diocese de Curitiba, uma mulher travesti passou por todo o processo de preparação para o batismo junto com um grupo de pessoas e foi batizada com o seu nome, que toda a igreja, cheia, assistindo, participando daquele processo de batismo, falou em voz alta: Jéssica. Quando a gente fala de pecado, que a nossa noção de pecado não pode pautar política pública, e a nossa noção de pecado pode pautar a relação entre um pai e uma filha. Né? E a nossa noção de pecado pode pautar a membresia da nossa igreja, as relações entre as pessoas, porque, no final das contas, é isso que a Lívia fala. É olhar para o Bob e falar: gente, eu não consigo... Cadê o Bob? Eu não consigo entender, mas ele é cheio de Espírito Santo. É o que acontece nos nossos encontros, que sempre tem alguém para falar. Gente, era só vir aqui e ver que o Espírito Santo está soprando. Isso para quem é dessa onda, isso é palpável, é sensível, é concreto. E, no final das contas, a gente está falando de olhar para a humanidade concreta e encarnada. Gente, a gente é seguidor do cara do Deus que encarnou, caraca. É disso que a gente está falando. Das nossas encarnações, das nossas vidas concretas, das pessoas que nós somos. E é só desse lugar, muito antes de categorias e discussões teológicas, é só desse lugar que a gente se encontra. E é só desse lugar que a gente faz comunidade. Então, acho que a gente, só para trazer essa reflexão, a partir das falas de vocês, dos tipos de conceitos e referências e relações e categorias e premissas e pressupostos que a gente está partindo quando a gente se engaja em determinadas discussões. Uma coisa que me atravessa, acho que a gente veio conversando um pouco, né, eu, Carol e a Bruna no almoço, sobre essa dimensão, como o neoliberalismo vai nos atravessando e como essa dimensão de uma organicidade política entre os movimentos religiosos, seja católico ou evangélico, que não se tem. De alguma maneira, não se tem. E organicidade política no sentido de instâncias, de responder alguma coisa, estar na periferia, sim, mas
fazendo um trabalho de base que tem ali uma organicidade, né? Enfim. Então, como que a gente pode pensar isso? Porque, como o Leon coloca, né, essa questão da disputa do sentido de Deus, é impossível, não é opcional, né? A gente não disputar isso. Só que a gente só vai disputar isso a partir de um lugar do afeto, que é o que ele vem colocando, não só aqui, mas em outros espaços, é um lugar de construção e um diálogo, seja ele interreligioso, seja ele por questões LGBTIA+, enfim, o diálogo em si, ele não é um miojo de 3 minutos, uma foto bonita e fiz trabalho de base. Não é isso. Ele é uma construção que leva tempo, que leva esforço, que leva suor. Né? Então, como que a minha angústia enquanto teóloga, enquanto pesquisadora, enquanto militante, enquanto jovem, é quando que a gente vai deslocar os nossos trabalhos para a concretude do chão e sair das redes sociais, que também é um território. Também é um território em disputa que a gente precisa estar lá. Mas quando que a gente vai sair disso e ir para os territórios nessa disputa? E também acho que um ponto, né, que o Bob falou do banquete. Cadê o Bob? Não sei onde o Bob está. Cada hora está num lugar. Eu acho que esse banquete é um horizonte com os olhos da fé, sendo teológica. Porque muitos de nós aqui estamos desempregados, né, em trabalhos precários, vivendo de assessorias que mal pagam e não temos uma estabilidade. Então, também, vislumbrar essa dimensão do que a gente faz é um trabalho muito braçal. Né? É um trabalho realmente desse sentido de Deus, né, que a Alexa falou e outros aqui falaram, que é o que nos move. Mas isso que nos move também, a gente precisa vislumbrar esse banquete, que não é só, né, no depois, mas é no aqui e agora, que a gente precisa ter também, enquanto militantes, enquanto ativistas, uma vida digna. E precisamos buscar essa vida digna e ter o compromisso que a gente tem, muitas vezes coloca em jogo os nossos trabalhos, as nossas possibilidades. Então, também, a importância dessa organicidade política se desdobrar numa solidariedade, de fato, entre a gente. Entre o nosso irmão, a nossa irmã que está precisando de uma indicação, de um trabalho, né? Principalmente as questões que a gente já sabe, né? Poderia citar dados, mas todos aqui já conhecem a questão de trabalho e pessoas LGBTs. Ainda mais o T. Né? Então, é muito importante a gente também, além, né, da minha inquietação para ouvir vocês, essa dimensão da organicidade política, e também dessas, como estratégias da gente se apoiar de uma maneira muito concreta com essa dimensão de teto, pão e trabalho. Né? Eu saio dessa conversa com uma sensação de que a gente tem muito trabalho a fazer, mas com uma sensação de que a gente está mais aberta a se olhar no olho, sabe? A construir a partir do real, do concreto. Eu gosto muito desse chamado que apareceu hoje, ao longo do dia, para a gente pisar no chão, se ouvir e buscar esse lugar de encontro. Né? Então, enfim, sai muito abastecido com essa conversa de hoje. Acho que o que a gente presenciou aqui, enquanto essa proposta de entender os caminhos para essa construção entre esses dois universos, né? Um atravessado pela razão e por essa ciência, né? E o outro atravessado por essa religião e por esse lugar mais intangível, mais invisível da fé. Né? Eu acho esse encontro fundamental para a gente vencer os desafios que estão colocados aí. Eu acho que o que a gente viveu hoje aqui é uma prova de que isso é possível, que é chegar num debate um pouco mais desapegado às nossas próprias certezas e ir para todo encontro e para todo diálogo como um lugar de potência de transformação, de aonde eu aprendo, como eu saio uma pessoa diferente do que eu cheguei a partir desse encontro com o outro. Né? Então, esse é o que me inspira no dia de hoje, nessa conversa. Eu também, fazendo essa fala final e, de novo, atravessado pela crise, assim, eu acho que
comungar mesmo assim com isso de que o novo sentido de Deus, construído pelas pessoas, pelos movimentos LGBTQIA+, especialmente na Igreja Católica, assim, são muito anteriores ao pontificado do Francisco, são muito anteriores a qualquer documento, expressão que tem, né? Acho que e a qualquer estrutura que tem, ou qualquer tentativa institucional que tem, né? E vai continuar, né? Assim, eu acho que é isso, assim, acho que isso vai continuar. Se eles quiserem ser aliados, se quiser isso que a Cris falava, assim, quiser soltar 10 palavras, se quiser, beleza, mas a gente vai continuar fazendo, assim, em outro lugar, né? Assim, eu acho que isso é uma coisa que talvez pode seguir alimentando, assim, porque a gente sempre colocou o pé na porta, assim, seja para construir espaços seguros, comunidades seguras para nós, seja para repensar a teologia, enfim, e seja para questionar esse lugar do clericalismo, do poder, do patriarcado, dos machos, né, que estão ali fazendo essa estrutura que a gente sabe da igreja, enfim. E como o Guti também, eu saio feliz com essa capacidade da gente, dessa possibilidade da gente ter esses espaços de diálogo, de conversa. Eu acho que se a gente pode chamar assim, né, do campo fundamentalista, enfim, a gente tem visto cada vez mais a utilização dessas tecnologias do ódio e do medo, né? Seja no campo religioso, seja no campo político, seja nessa articulação de narrativas, de práticas político-religiosas, enfim, no Congresso, nesse momento, especialmente no Congresso. E acho que está para a gente também construir outras possibilidades de tecnologias, assim, que não sejam do medo, enfim, que sejam outras, né? Para fazer incidência, claro, mas também para a gente se olhar e ver que a gente é comunidade também e que a gente pode estar junto. Eu quero agradecer pela atenção de vocês, dizer que foi ótimo, obrigado pelo convite, Guti, assim, estou muito feliz que a gente colocou esse tema dessa perspectiva e de uma perspectiva plural, assim, que não seja estritamente pela religiosa, assim. Então, estou muito feliz com esse encontro mesmo. Para economizar o tempo, eu vou me conectar diretamente ao que a pastora Lívia disse para dizer que, e falo isso também com muita tranquilidade, o meu labor não é um labor pastoral. Então, eu não estou construindo uma pastoral, não é o lugar onde eu atuo, também não tenho interesse, enfim. Eu estou em outro lugar. Então, eu não poderia assim, te dar dicas sobre isso. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, o Júlio, por exemplo, o Júlio leva uma mãe de santo para falar no púlpito da igreja dele. O Júlio vai falar num terreiro. Assim, como é que ele faz isso? Eu acho que é uma troca que a gente tem que ter, porque é uma coisa, eu venho de uma experiência pastoral também, né? Me formei para isso, uma das graduações é nesse campo. A gente vai construindo a nossa vocação pastoral muito solitário, né? E a gente não vai trocando com as pessoas mesmo, não vai trocando, e às vezes a gente é amigo, mas eu me lembro, inclusive, na companhia do Júlio, a gente tinha um grupo lá no Rio que chamava Pastoralismo, em que a gente encontrava jovens pastores para discutir questões da vida, assim. Então, acho que a gente também tem que criar quase que esses quilombos pastorais, assim. Júlio, como é que você está fazendo isso lá na comunidade Batista de São Gonçalo? Você pode vir aqui nos ajudar? Eu acho que é um pouco disso daí, mas eu tenho plena convicção, aliás, tenho pleno acordo com você, Lívia, de que não é uma tarefa fácil. E eu nem sei, inclusive, se é uma tarefa que a gente tem que cumprir agora, nesse momento. Quando eu tô questionando, por exemplo, essa pluralidade, a gente precisa ocupar a política da forma com que evangélicos progressistas querem ocupar, com essa pluralidade radical. E eu não estou dizendo que esse é o momento, por exemplo, a gente fazer isso nas igrejas, etc. Porque, enfim, a nossa preocupação hoje, gente, é manter a democracia de pé. Essa é a... Agora, mas fulano está no governo, ciclano está no governo. Então, mas o lance é manter isso de pé. Então, eu acho que a urgência agora... A gente tem outras urgências para tratar. E me parece que esse é o momento adequado, porque daqui 2 anos, a gente vai começar a se preocupar estritamente com o nosso discurso. E aí a gente vai parar, por exemplo, de falar questões LGBTs. Evangélicos progressistas
enfim, né? Se é que alguns falam, mas assim, vão parar de falar essas questões. Por exemplo, vão parar de usar alguns termos porque a gente está preocupado exatamente com o que Carol falou, que é, bom, a gente precisa de voto, a gente precisa ganhar uma eleição, né? Então, me parece que esse é o momento para a gente radicalizar e depois ir construindo. É mais sobre estratégia política do que qualquer outra coisa. O Emicida fez um álbum, acho que foi em 2021, o Amarelo. E tem uma frase do Amarelo que eu acho que é o nosso grande desafio que está colocado. Olha para o lado e vê o quanto que as pessoas estão cansadas. Está todo mundo exausto. Está todo mundo triste, porque as disputas estão colocadas. A gente está ansioso com o WhatsApp. Eu não aguento mais ver notificação de WhatsApp, não aguento mais ver notificação de e-mail. Não respondo mais às pessoas, porque isso me gera gatilhos de ansiedade. A gente está muito triste com tudo que a gente viveu, porque a nossa expectativa também foi muito, a gente botou muito lá em cima e, enfim, né? Não posso falar, né, Carol? Mas o Emicida diz o seguinte: para um mundo em decomposição, escrevo como quem manda cartas de amor. Para esse mundo caótico, para esse mundo bizarro que a gente está vivendo, a gente precisa começar a apontar caminhos de esperança e de amor, porque não é possível viver desse jeito. Não é possível. Por conta do neoliberalismo, tudo isso que a gente debateu aí durante o dia, mas porque as pessoas não vivem sem utopia, não vivem sem esperança. Então, por mais que o mundo esteja o caos, vamos começar a entregar, enviar carta de amor, porque me parece que essa é a saída para a gente se manter vivo e para que as próximas gerações também cheguem com esperança e com alegria. Obrigado. Lívia, primeiro, eu só queria deixar registrado o quanto eu admiro você, não é de hoje, né? É de muito tempo, assim. Acho que seu trabalho é muito incrível, essencial. Lívia é bispa, gente. Bispa. Eu também não tenho uma resposta para te dar. O máximo que eu consigo fazer é me colocar à disposição para caminhar junto com você mais próximo da sua comunidade e a gente orar junto sobre isso e buscar saídas e soluções e pensar. Eu tenho uma aposta de que, se não é via teologia negra e uma teologia negra de chão, a gente não consegue encontrar saídas concretas para a quantidade de racismo religioso que a gente tem entranhado dentro das igrejas, viu? E eu acho, inclusive, eu acho muito bizarro que a gente para pensar. Teologia feminista, a gente tem publicações, produções há muitas décadas. Mano, teologia negra, começou a chegar a publicação de teologia negra agora para a gente. Obras centrais de teologia negra que estão feitas há muito tempo em outros lugares começaram a ser traduzidas agora. Às vezes a gente fala como se a questão racial tivesse ganha assim, né, entre a gente. Não está, gente. Está muito em disputa e está muito complexo ainda. Assim. E eu apostaria, inclusive, na teologia negra como uma das grandes ferramentas de saída para o fascismo que a gente tem entranhado nas igrejas. Inclusive, a gente, enquanto LGBTs também, porque a gente ignora muito o debate racial enquanto LGBTs, e isso não ajuda a gente em nada. Eu queria, acho que, dialogar um pouco com isso que o João está falando também, dizer que, aliás, antes, a Angélica falou uma coisa, que é essa coisa de sair das redes e, né? Gente, nem nas redes, tá? Eu queria fazer esse adendo aqui, que é, hoje no nosso campo, quem é a pessoa com maior alcance que a gente tem na internet? É o Henrique Vieira, que tem, sei lá, 500 mil de seguidores. E dele para o próximo tem um gap absurdo de seguidores. A maioria da nossa galera transita em torno de quê? 10, 15, quem está produzindo conteúdo. Tem o Murilo, que deve ter mais, tem 30, 40 mil seguidores. É pouco. Dave Leonardo, que é o cara que mais faz sucesso no mundo evangélico na internet, um dos mais seguidos do YouTube, por exemplo, tem, sei lá, 40 milhões de seguidores. A galera que produz conteúdo no campo da fé, no campo religioso e que está no campo fundamentalista tem milhões e milhões de seguidores. Não é nem comparado. É muito incipiente ainda o trabalho, inclusive, que a gente faz nas redes. E eu acho que a gente deveria, inclusive, investir mais, tá? Porque rede é um campo em aberto hoje que, mano, a extrema-direita nada de braçada e a gente não consegue nem acompanhar. Por quê? Porque a máquina não está a nosso favor. E a gente não tem tudo isso, inclusive, que a Angélica colocou, que a Lívia colocou.
Quando tem financiamento, é muito específico, é de um jeito extremamente enviesado, controlador, de organizações que querem controlar o campo evangélico a seu bel prazer. É tudo muito difícil e incipiente. E eu acho também que a gente... E aí, agora, para encerrar de verdade, a gente fala muito, né, enquanto esquerda, o Brasil tem um problema de memória, porque a gente esquece do que a gente viu na ditadura, etc. A gente de esquerda, a gente progressista, tem um baita problema de memória. E eu acho que eu queria deixar aqui como desafio para a gente, da gente começar a fazer um exercício aqui de resgate e registro da nossa memória, que a gente não faz. Agora, o período eleitoral, a gente não tinha uma pessoa nossa que estava parada, cara, de braço cruzado. Todo mundo deu o sangue nessa campanha, porque sabia que isso para a gente significava vida ou morte. Galera com a saúde mental detonada, e mais lá, entendeu? E tentando, e produzindo. E eu acho que se a gente olhar os números, inclusive, se a gente não tivesse feito a movimentação que a gente fez, o número teria sido muito pior. Bolsonaro entre evangélicos. Eu acho que a gente fica esperando, às vezes, e a gente foca tanto em grandes vitórias e fazer revolução, que é o nosso sonho, reino de Deus, etc. E a gente vai perdendo de vista aquilo que, de fato, pode trazer esperança para a gente, que são pequenas vitórias, o que a gente tem produzido ao longo desse tempo, onde a gente conseguiu avançar, quem está fazendo o quê. Porque é isso, porque a gente está falando essa coisa de não estamos conseguindo fazer o trabalho na base, mas aí é isso, cara, tem a Lívia que está lá, entendeu? Na comunidade dela, e tem o Júlio, e tem fulano de tal, então... Também nem é justo a gente dizer isso, entende? Porque a gente também está invisibilizando esse trabalho dessas pessoas que estão nesses espaços. A grande questão é a gente perde isso de vista muito fácil, porque a luta é muito grande e a gente não dá conta dessas pequenas vitórias e atuações que a gente tem. Eu acho, e eu queria compartilhar esse desafio com vocês, que é um desafio da gente fazer esse trabalho de memória e de resgatar aquilo que a gente tem produzido ao longo desses anos. Porque, cara, a gente também está produzindo saídas, a gente também está produzindo soluções, a gente está fazendo muita coisa, a gente está avançando. A gente não pode perder isso de vista, porque é exatamente isso que dá esse sentimento de desesperança, que pode, inclusive, em algum momento, quebrar a gente na militância e paralisar. Enfim, eu acho que esse é o nosso desafio também. Vamos recuperar essa memória, trazer esperança para a gente conseguir seguir em frente. Obrigada.